1 Tessalonicenses, vamos fazer a leitura do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para pedir que o Senhor nos socorra desse momento, Senhor, em que nós vamos estar envolvidos com a Tua Palavra. Senhor, é a Tua Palavra, e nós reconhecemos e confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Mas, Senhor, se o Senhor for misericordioso para conosco por meio do Teu Espírito Santo, nós cremos, Senhor, que haverá muito proveito na exposição da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra diz que, mesmo que a exposição da Tua Palavra ilumina a alma, Senhor, e dá sabedoria aos simples. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós pedimos por misericórdia, Senhor, sabendo que tudo nós podemos em Ti que nos fortalece. Capacita-nos para esse momento juntos na Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é minha responsabilidade, eu estou expondo a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E a última vez nós fizemos uma introdução a essa carta, usando como texto base Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 9, onde nós temos, na segunda viagem missionária de Paulo, a fundação da igreja aos Tessalonicenses. E nós estamos partindo da seguinte premissa, que essa é uma igreja modelo, porque ela é uma igreja que não tem nenhuma exortação num sentido de correção do apóstolo Paulo. Existem alguns encorajamentos aos irmãos para uma vida de santidade, para uma vida de esperança e expectativa na segunda vinda de Cristo, mas a maioria das palavras é de alegria e de louvor da parte do apóstolo Paulo para com a igreja que ele fundou em Tessalônica. Nós vimos como em 3 sábados ele arrasou com eles, demonstrando e expondo para eles que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E Paulo dizia que esse Jesus que ele anunciava, esse Cristo que ele anunciava era Jesus de Nazaré. Isso nós vimos na semana passada, aliás, há umas 2 semanas atrás. E hoje nós propriamente vamos entrar na carta de Paulo aos Tessalonicenses sobre esse tema de uma igreja modelo. E hoje nós vamos começar com as ações de graças. E vamos ver algumas coisas muito importantes aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses. Nós começamos então com os obreiros envolvidos nesta carta. São 3, Paulo, Silvano e Timóteo. E eu gostaria de ver com os irmãos, primeiro que nós reconhecêssemos como era a escrita da época. Hoje nós, quando escrevemos uma carta, nós primeiro colocamos o destinatário, prezado senhor fulano de tal, escrevemos tudo que nós temos que escrever. No final dela nós mandamos saudações, escrevemos assinado, e daí nós damos o remetente. As cartas da época não eram assim. Todas as cartas da época, primeiro tinham o remetente, depois os destinatários e depois a saudação e o assunto. Eram assim que se elaboravam as cartas nessa época. E os remetentes dessa carta são 3. Quem são? Paulo, Silvano e Timóteo. E é bem interessante, irmãos, porque nós vamos trabalhar de uma maneira muito prática nessas lições. Primeiro, nós, se fôssemos comparar uma carta como essa, as cartas dos obreiros, entre aspas, dos nossos dias, só essas primeiras 3 palavras ocupariam quantas cartas? Com o currículo de Paulo, com o currículo de Silas e com o currículo de Timóteo.
Imagine como seria para nós agruparmos aqui o currículo do apóstolo Paulo. Nós teríamos que extrair dos textos de Filipenses capítulo 3, Atos capítulo 24, Gálatas capítulo 1, Atos capítulo 26, Atos capítulo 8, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios inteira, para nós agruparmos este grande apóstolo da igreja chamado apóstolo Paulo. Ele poderia começar, como ele disse a Timóteo, no capítulo 1 de 1 Timóteo, no capítulo 2, melhor dizendo, versos 6 e 7, que ele diz: eu, Paulo, apóstolo, pregador, mestre dos gentios, na fé e na verdade, né? Criado aos pés de Gamaliel, quanto à lei irrepreensível, quanto ao zelo, era até perseguidor da igreja. Eu era da linhagem real de Saul, da tribo de Benjamim, falava hebraico, aramaico, grego, latim, e assim seguiria o currículo de Paulo, não é verdade? Mas não é o que nós encontramos aqui. Aqui nós encontramos só o nome de Paulo. Esse é o espírito da igreja, irmãos. E como seria Silas? Silas, talvez se fosse um Silas da nossa época, seria Silas, o grande profeta. Estará com vocês a noite de hoje, Silas, o grande profeta de Deus. Porque a Bíblia fala que depois do concílio de Jerusalém, desceu de Jerusalém para a Galácia, Silas, e era profeta. Né? Então o anúncio de Silas hoje seria Silas, o grande profeta de Deus. Né? De grandes revelações da parte de Deus. Porque diz que ele foi proveitoso para os irmãos por onde andava, porque ele ensinava e exortava os irmãos a permanecerem em Cristo. E Timóteo, também, aquele grande filho na fé do apóstolo Paulo, poderia ser colocado assim: eu sou o herdeiro de Paulo, eu sou o braço direito de Paulo, né? Eu sou filho de Paulo, minha mãe já conhecia a fé, minha avó já era da fé, eu cresci desde criança conhecendo as Sagradas Letras, conheço tudo de Bíblia, não é? E às vezes nós nos apresentamos assim, irmãos, somos cheios de pedigree, não é verdade? Então já nós temos uma primeira grande lição prática aqui. Aqui nós não temos nenhuma prerrogativa da autoridade apostólica ou de características apostólicas. Nós só temos o nome de Paulo, que significa pequeno. Não é? Talvez por isso que na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. E realmente, um escritor do passado dizia que ele era pequeno, tinha as pernas tortas, era calvo, tinha o nariz grande. Alguém que aparentemente não tinha nenhuma exuberância, nenhuma aparência que se destacasse. Ele era o pequeno Paulo. E é só isso que ele precisa se apresentar aqui à igreja que não questionou sua autoridade apostólica. E mais ainda, irmãos, a carta é dele. Veja que interessante. Mas tem mais 2 nomes aqui. Então, se ele está junto com os irmãos, então, ainda que ele fale, ainda que ele escreva, mas ele precisa mencionar Silas, que é Silvano. Silvano é um nome latino, Silas é um nome grego. E Silvano também poderia dizer: não, eu também sou cidadão romano, e sou tantas outras coisas, que era um privilégio na época. Mas aqui é só Silas, Silvano. Não é? E Paulo ainda coloca os 2 companheiros junto com ele. Aqui nós temos somente Paulo, o menor de todos os santos. Imagina como isso é diferente dos pregadores modernos. Nós vamos anunciar aqui um pregador moderno. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é botar a foto do camarada no outdoor. E depois embaixo o currículo dele. Não é assim? Mas não foi assim que Jesus ensinou, irmãos. Jesus ensinou outra coisa. Jesus ensinou que se você quer ser grande, você tem que ser um servo. Se você quer ser primeiro, você tem que ser o último, servo de todos. Foi isso que Jesus ensinou. E por que Jesus fez assim? Para que ele seja glorificado
e todos os homens estejam nos seus devidos lugares. É para isso que Jesus fez assim. Cada um conforme a graça que recebeu de Cristo, para, através de cada um de nós, Cristo resplandecer a sua glória nas trevas que nós temos nesse mundo. Mas para que isso aconteça, você não deve desejar ser alguma coisa. Você deve desejar que suma para que Cristo apareça. Esse é um princípio básico da fé cristã, irmãos. É o princípio que nós aprendemos com a vida de João Batista. Se teve alguém, já no começo da era do cristã, que deu um bom testemunho de Jesus Cristo, foi João Batista. Ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, João 1:29. Ele disse que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse que Jesus era aquele que batizaria com o Espírito Santo. Ele disse que Jesus era o noivo. E quando foram questionar ele que outros estavam seguindo Jesus, ao invés de segui-lo, o que ele disse? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu disse que ele é o Cristo. Eu disse que ele é o noivo. Eu sou o amigo do noivo, ele disse. O amigo do noivo muito se regozija ouvindo a voz do noivo. Quem tem a noiva é o noivo. Então, o dono da igreja é Jesus Cristo. Ele é o dono dela. Ele a comprou com seu precioso sangue. Os irmãos entendem, irmãos? E qual foi a frase que João disse na sequência disso? Convém que ele cresça e eu diminua. Por quê? Ele disse, porque aquele que vem das alturas é maior do que todos. É por isso. Porque ninguém tem as prerrogativas de Jesus. Então, muitas vezes nós queremos ser alguma coisa, irmãos, não sendo nada. A Bíblia diz que se nós agimos assim, nós enganamos a nós mesmos. Se você não está disposto a perder tudo, você não serve para o trabalho. Os irmãos entendem, irmãos? Como isso é importante? Porque isso vai nos reduzir a nossa condição de homens caídos, necessitados de Deus para tudo. Mas assim, nessa fragilidade e fraqueza, podemos ser usados por Deus. Senão, não. Amém? Então, isso nós já aprendemos com essa simples tríplice nome, Paulo, Silvano e Timóteo. Mas não somente isso. Se nós avançarmos um pouco mais, nós temos a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja só é uma realidade em Deus. Esse é o verso 1. Vamos começar com em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque a igreja é a igreja de Deus. É um povo chamado pelo seu nome. A Septuaginta traduzia essa palavra igreja para se referir ao Israel de Deus, ao povo de Deus no Antigo Testamento. Aqueles que se congregam em torno de Deus, para Deus, são propriedade exclusiva de Deus, como fala 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Um povo peculiar dele, uma raça eleita por ele, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, que são chamados por ele. Por isso que é igreja. Por isso que isso aqui não é igreja. Por isso que a igreja não fala de uma organização religiosa. Por isso que a igreja não fala de uma instituição. Por isso que a igreja não fala de um edifício. Por isso que você não vai na igreja no domingo. Por isso que você não esquece o guarda-chuva na igreja. Por isso que você não estaciona o carro no pátio da igreja, porque isto não é igreja. A igreja de Deus são todos aqueles que foram chamados por Deus das trevas para a luz e foram transportados por meio do evangelho da potestade de Satanás para o reino de Deus. Ela só tem existência em Deus. E não só no Pai. O que o texto nos diz? A igreja de Deus, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a igreja é uma expressão da Trindade. Que a igreja ela foi chamada para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, como fala Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9.
E que a igreja só tem sua realidade quando está ligada ao cabeça que é Cristo, e estando ligada ao cabeça que é Cristo, está ligada a Deus. Os irmãos lembram que 1 João, capítulo 1, verso 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, ele está falando do Senhor Jesus Cristo, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e diz: a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, Jesus Cristo, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E ele diz assim: o que ouvimos, vimos e ouvimos também anunciamos a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Ele disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então o que é a igreja, irmãos? A igreja são aquele grupo de pessoas chamados para fora do mundo, que foram unidos a Deus por meio de Jesus Cristo. E agora foram introduzidos na comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo, a mesma comunhão que os apóstolos foram introduzidos. Por que os apóstolos pregavam o Evangelho? Para que as pessoas do mundo fossem introduzidas na comunhão do Deus Trino, por meio do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus. O Evangelho que chegou em Tessalônica em poder no Espírito Santo, não é? Porque tudo provém de Deus por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. E nós somos introduzidos nesta realidade espiritual. Isso é a igreja. Amém? Esse é o caráter espiritual da igreja. Essa é a natureza da igreja. Mas não só isso, irmãos. A igreja tem a sua expressão terrena. Ah, irmão, agora eu entendi. Então, cada denominação que nós vemos no mundo aí, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, metodista, Congregação Cristã do Brasil e assim sucessivamente, são as expressões terrenas da igreja de Deus? Não, não são não. Segundo esse texto, não são. Não é? Segundo esse texto, essas coisas são inventadas por homens, nelas tem muitos irmãos, mas Deus nunca mandou eles particionarem a igreja desse jeito. Só tem uma divisão que a Bíblia permite para a igreja de Deus. Qual é? A igreja dos Tessalonicenses. A igreja de Deus que está em Corinto. É só você ler a primeira epístola aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Colossos. É só você ler a epístola de Paulo aos Colossenses. A igreja de Deus que está em Éfeso. A igreja de Deus que está em Esmirna, Tiatira, Laodiceia. O que são isso, irmãos? Vamos traduzir para a linguagem dos nossos dias. A igreja de Deus que está em Joinville. A igreja de Deus que está em Blumenau. A igreja de Deus que está em Jaraguá do Sul. A igreja de Deus que está em Curitiba, em Guaratuba, em São Paulo, no Rio de Janeiro. É isso que está por trás do significado do que Paulo está dizendo aqui. Os irmãos entendem, irmãos? Mas o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu é que os homens dividiram a casa de Deus como se fosse deles. Foi isso que aconteceu. Mas eles não têm autorização de Deus para fazer isso. Ainda que Deus permita isso, não significa que Deus concorde com isso. Os irmãos entendem, irmãos? Não significa que isso não entristece o coração de Deus. E se entristece o coração de Deus, deveria entristecer o nosso coração. Porque muitas vezes nós achamos normal. Nós estamos tão envolvidos com isso, que nós vemos em nossa volta aí, que nós achamos que isso é normal. Isso é comum, não normal. Normal é aquilo que Deus estabeleceu que fosse. Os irmãos entendem, irmãos? Então, irmãos, se a igreja é aquela que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e é uma única igreja numa cidade, toda a realidade de vida e de serviço deve ser feita em Deus, na comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E nós devemos ter ciência de uma coisa que vai para a prática dessa verdade. Qual é? Nós entramos no trabalho de Deus.
Quem lembra de João capítulo 5? O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vocês foram levados, Jesus disse no final do capítulo 4 de João, a colher aquilo que vocês não semearam. Outros trabalharam. Vocês entraram no trabalho deles. Sabe quem é o primeiro que começou esse trabalho, irmãos? Deus. Deus começou o trabalho. Deus decidiu criar. Deus decidiu redimir. Deus decidiu que teria um povo. Deus estabeleceu isso como uma verdade eterna. Esta é a realidade que a Bíblia nos revela. E dali em diante ele começou o trabalho. E todos os santos do Antigo Testamento entraram nesse trabalho. E todos os apóstolos entraram nesse trabalho. E todos os irmãos que vieram depois dos apóstolos entraram nesse trabalho. Por isso que Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, o que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, transmite a homens idôneos, fiéis e idôneos, para que esses transmitam a outros. Então nós estamos entrando no trabalho que já existe em Deus. E não somente isso. Se nós realmente prestarmos atenção nas Escrituras, nós vamos ver que é o próprio Deus que está trabalhando e nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, nós estamos trabalhando juntamente com Deus. Então nós devemos ter ciência que nós entramos no trabalho de Deus e que não temos que fazer nenhum trabalho fora dele. Não temos que fazer nada à parte dele. Tudo que você fazer por ideia própria será só uma coisa que você criou na sua cabeça, sem respaldo do Senhor. Então, bendito seja o Senhor que nos introduziu no seu trabalho. Mas isso é uma graça que nos traz muita responsabilidade. Porque agora, irmãos, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, para não fazermos nada que o Senhor não nos mandou fazer. Para que nós não nos envolvamos em nenhuma obra que Deus não nos disse que devíamos nos envolver. Os irmãos entendem, irmãos? Então pode existir um grupo de pessoas, pode existir uma denominação, e essa denominação pode ter muitas, milhares de pessoas. Nesta denominação, nesse grupo religioso, pode existir muitas práticas que parecem para você, para mim, boas práticas. Não é? E às vezes elas parecem, aparentemente, à primeira vista, boas práticas. Mas se Deus não autorizou, não existe nela a realidade de vida. Os irmãos entendem, irmãos? Deus não está envolvido com as coisas que Ele não mandou que nós fizéssemos. Deus não dá aval para as nossas boas ideias, independente de quais sejam elas. Irmão, eu tive uma boa ideia para a igreja. Pode ficar com a sua ideia, irmão. Pode ser uma ótima ideia. A melhor ideia que você já teve na sua vida. Deus mandou que a igreja procedesse de tal forma? Não. Então não pode ser feito. Os irmãos entendem, irmãos? Porque é a igreja de Deus, é a casa de Deus, não a sua nem a minha casa. O que acontece se nós não procedemos de acordo com aquilo que Deus mandou que fizéssemos? Criamos falsificações. Criamos nossos bonecos de plástico. Criamos coisas que não têm vida. Criamos coisas que não fluem a vida de Deus. Por isso nós precisamos estar muito atentos a isso. Amém? A igreja é a igreja de Deus. Ela está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo, graça e paz a vós outros. E os irmãos sabem que nós precisamos, às vezes nós dizemos, paz, irmão, graça e paz, irmão, não é? Não fazemos nem ideia do que significa. É um bordão evangélico. É uma maneira evangélica de cumprimentar o irmão. Em vez de dizer oi ou bom dia, nós dizemos graça e paz. Ou, outros irmãos, paz do Senhor, irmão. Ou paz. E ao invés de dizer oi, Juarez, dizer graça e paz, irmão. Né? Acaba se tornando o quê? Um bordão evangélico, irmãos. O que significa isso? A graça é um favor imerecido de Deus. Não é?
A graça é muito mais que isso, irmãos. A graça é o próprio Deus dispensando sua vida para pessoas que não merecem nada dele. Isso é graça. É bem diferente eu dar alguma coisa para alguém sem que essa pessoa mereça, do que esta pessoa me fazer o mal, ser meu inimigo aberto, pronto contra mim, e mesmo assim eu oferecer graça a este inimigo. Foi isso que Deus fez com todos os homens, inimigos de Deus, ímpios, separados de Deus por causa das suas obras malignas, alheios à vida de Deus, sempre contra Deus, por atitudes e palavras, até mesmo pensamentos, sempre contra Deus. Todo pensamento humano contra Deus. E Deus, mesmo assim, porque é um Deus cheio de graça, né? Que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, concedeu em Cristo Jesus salvação. O dispensar da sua vida a cada um dos seus filhos, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Não é verdade, irmãos? Essa é a graça de Deus. Os irmãos sabem que o irmão Leonardo, a gente estava em Curitiba, ele lembrava alguns significados que, quando nós estudamos sobre a vida do Senhor Jesus, eu lembrava aos irmãos. Quando Deus muda para o Novo Testamento, e o último profeta de Deus no Novo Testamento, quem era, irmãos? João Batista. Não é? Ele era o último dos profetas. Quem eram os pais de João Batista? Zacarias. Quem? Isabel. O nome de Zacarias significa Deus se lembra. Deus fez um juramento. Aliás, Deus profetizou desde a queda do homem que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Não é? Depois ele prometeu a Abraão que do descendente dele viria alguém no qual seriam benditas todas as famílias da terra. E foi seguindo a história do povo de Deus do Antigo Testamento. Em Miqueias capítulo 5, verso 2, ele disse: Tu, Belém Efratá, não és de modo algum a menor das terras de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, de Belém da Judéia. O Messias viria de Belém da Judéia. E essa promessa foi 700 anos antes de nascer o Cristo de Deus no ventre de Maria. Quando chega Zacarias, Isabel, o nome de Zacarias significa o quê? Deus se lembra. Isabel significa do juramento de Deus. E João significa o quê? Deus é gracioso. Os irmãos percebem, irmãos? Imagina que quando o pai e a mãe de Zacarias estavam querendo dar um nome para ele, alguém podia dizer assim, ó, bota tal. E Deus não. Deus fez com que eles colocassem o quê? Zacarias. Porque Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E ele se lembra da sua promessa. E ele cumpriu a sua promessa. Mas o que aconteceu? Se inaugura aquela dispensação da graça na qual nós estamos. Deus é o que, irmãos? Gracioso. Porque Deus é gracioso, uma fonte de vida veio a jorrar desde o céu e alcançou cada um de nós. E o que aconteceu como consequência disso? Paz. A paz, a graça é a fonte, a paz é o rio que flui dessa fonte. Então, porque Deus é gracioso, porque Deus é cheio de graça, porque Ele é o Deus de toda graça, o que Ele fez? Ele nos concedeu graça em Cristo Jesus, para perdão de pecados, para remissão, para redenção, para justificação, e pela graça nós fomos salvos, por meio da fé. Nada veio de nós, aconteceu por quê? Como um dom de Deus.
não foi por obras para que ninguém se gloriasse. Deus estabeleceu que teria um povo chamado pelo seu nome. E todos esses que fazem parte do povo de Deus foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Agora estão em paz com Deus e eles têm a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eles eram inimigos de Deus, agora estão em paz com Deus. Mas não só isso, eles podem usufruir de paz que excede todo o entendimento, excede todas as circunstâncias dessa vida. O resultado disso, o resultado da graça de Deus é o quê? Paz. Amém? E Paulo segue dizendo o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E aqui na prática já eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos uma habilidade muito grande de criticar, irmãos. Nós temos uma habilidade muito grande de falarmos mal um dos outros. Muitas vezes nós estamos como os Gálatas, que Paulo diz: se vocês continuarem assim, vocês estão se comendo e se devorando. E tomem cuidado para que vocês não sejam consumidos. Então uma pergunta que fica diante de um verso como esse é: quantas vezes nós estamos dando graças a Deus pela igreja? E eu não estou falando por esse lugar aqui não. Porque a igreja não é esse lugar. Quantas vezes eu me peguei dando graças pela vida do Isa, pela vida da Riz, pela vida do Rodrigo, pela vida do Juarez, pela vida dos irmãos. Será que eu consigo substituir as minhas lamúrias, reclamações, por ações de graças? É o que a Bíblia diz. Irmãos, parece que nós temos pessoas que elas criam o costume, elas têm esse hábito de falar mal. Aliás, tem pessoas, eu lembro que uma vez estava reunido com uma família, que não é entre os irmãos, e cada pessoa que não estava presente era o assunto dos que estavam presentes. Então daí aquela saía, chegava o outro, e daí o que saiu virava o assunto. E saiu o outro, e daí o que saiu virava o assunto. E tudo era na maldade, tudo era com uma intenção maligna. O que a Bíblia nos diz em Filipenses 2,16, 2,17? Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então nós precisamos aprender a substituir nosso falar mal por ações de graças. Aliás, é um bom exercício, irmãos, para que nós controlemos a nossa língua. Quando na nossa mente surgir esse pensamento maligno contra alguém, ore e dê graças a Deus por essa pessoa. Se ela estiver te atrapalhando, te incomodando, ela é um instrumento de Deus na sua vida para treinar sua longanimidade, sua paciência, né? Se ela tem fragilidades e fraquezas, ela é um instrumento de Deus na sua vida para que você seja treinado, para que você seja aperfeiçoado. É um instrumento de Deus na sua vida. Não é? As pessoas difíceis ao nosso redor são as que nós merecemos. Você tem a esposa que merece. Você tem o marido que merece. Você tem os filhos que merecem. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,17. Então, substitua as suas lamúrias, suas reclamações por ações de graças. Ações de graças, irmão, é a resposta do coração que foi atingido pela graça. Quando nós recebemos de Deus graça, nós respondemos a Deus com ações de graças. E isso é uma ordem para todos os cristãos. Em tudo dai graças. Então, quantas vezes nós já nos pegamos, ao invés de murmurar, orando pelo povo de Deus? Acredite, irmão, você vai olhar com outros olhos para as pessoas pelas quais você está dando graças.
O Senhor vai mudar a sua mente. Vai renovar a sua mente. E você vai se tornar, ao invés de alguém com uma língua dolosa, alguém que abençoa. Aliás, irmãos, a Bíblia diz que a nossa ordem é até abençoar os que vos perseguem. Isso está lá em Romanos capítulo 12. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha, quem é que é para abençoar? Aqueles que nos perseguem. Imagina como deve ser a nossa língua com respeito a um irmão ou uma irmã. Amém, irmãos? Isso é bem importante, amém, irmãos? Muito importante. E o texto segue dizendo assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. E essa é uma coisa, irmãos, que sempre me chama a atenção. Queria chamar a atenção dos irmãos para isso. A vida cristã, irmãos, é uma vida que pode ser descrita assim: uma vida diante de Deus. Não só em Deus, como nós vimos antes, mas também diante de Deus. Uma vida que é como se você fosse alguém que está diante de Deus. E tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, tem a consciência em todas essas coisas que Deus está com a face dele voltada para você. E tem um detalhe, irmãos, nisso. Segundo as Escrituras, não tem nenhum lugar onde Deus não esteja. Por isso que Elias podia dizer diante dos profetas de Baal que ele era um homem que invocava o Deus a quem ele servia e diante da face ele estava. O Deus a quem sirvo e diante da face estou. Por isso que Paulo falava diante de Deus, como está em 2 Coríntios 2,17. Ele diz assim: porque nós não estamos como os outros mercadejando a palavra de Deus. Em Cristo é que falamos na presença de Deus. Depois, no final desse mesmo capítulo, ele diz assim, que fazia todas as coisas na presença de Cristo. Sabe por quê? Para que o maligno não achasse lugar. Porque quando nós não vivemos assim, nós temos ignorado os ardis do maligno, irmãos. Então, irmãos, devemos desenvolver uma vida prática cristã, que em palavras ou em atos, e até mesmo em pensamentos, como dizia o autor do passado, ele dizia: quando os homens querem fazer uma coisa errada, o que eles fazem? Eles não estão num lugar público, eles vão para onde? Para um lugar privado, não é assim? Mas daí eles vão para casa. Mas se tem alguém em casa, o que eles vão fazer se eles ainda querem fazer alguma coisa errada? Vão se trancar no quarto. E se eles pensarem assim: bom, pode chegar alguém no quarto, pode bater alguém na porta, então ao invés de me expressar nessa atitude de pecado, eu vou me fechar dentro do meu coração com os meus pecados. Não adianta. Dentro do seu coração, Deus está e está olhando. Os irmãos entendem, irmãos? Aí esse autor dizia assim: se você quer fugir dele, a única maneira que você tem de escapar dele é fugindo para ele, ele dizia. Porque ele é o mais íntimo de todos os seres. Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Não tem para onde escapar dele, irmão. Os irmãos entendem? Então nós devemos ter uma prática de vida, como era a prática de Paulo e dos irmãos. Sempre na presença de Deus, diante do nosso Deus e Pai. E aí, para finalizarmos, nós temos os pontos cardeais da vida cristã. Do que Paulo recordava? De 3 coisas que resumem a vida cristã. Calvino dizia que esta era uma definição do cristianismo: fé, amor, esperança. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia que o verdadeiro cristianismo é uma fé viva e cheia de vigor, ou seja, operante, não poupando nenhum esforço quando se deve prestar assistência ao próximo, mas, pelo contrário, todos os que são piedosos se empregam diligentemente nos ofícios do amor e envidam seus esforços neles, de modo que atentos à presença, atentos à esperança da manifestação de Cristo, desprezam tudo mais e armados pela perseverança ou paciência, como nós vamos ver, eles se levantam superiores ao cansaço e extensão do tempo, bem como também contra todas as tentações do mundo. Fé, esperança e amor. Esses são os pontos cardeais da nossa vida cristã. Você vai encontrar ele em quase todas as epístolas. Quando Paulo fala, por exemplo, a Timóteo, que ele está falando dos ricos, daqueles que desejam se tornar ricos, ele diz: como o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e como alguns, na cobiça por dinheiro, se afligiram a si mesmos, se transpassaram com muitas dores. Ele diz assim no próximo verso a Timóteo: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, olha lá, a fé, o amor, a constância, que é esta perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Então queremos combater o bom combate da fé, como é que é? Seguindo a fé, o amor, a constância, junto com todos os que com o coração puro invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Este, irmãos, é o tripé da vida cristã: fé, amor, esperança. A fé que se manifesta como? Em boas obras. O amor que trabalha com esforço. E a perseverança da esperança em Cristo, podemos dizer que são um resumo de toda a vida cristã. Amém? Então, em primeiro lugar, a operosidade da fé. O que significa isso? O trabalho da fé, ou a obra da fé. Então, já se descarta daqui toda a vida cristã meramente emocional, intelectual, que não tem uma expressão prática, piedosa. Está fora do cristianismo. Não é vida cristã, uma vida que não tem boas obras. O que é isso? É verdade. É só os irmãos abrirem, por exemplo, na epístola de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 14. Não é assim que está escrito lá, irmãos? Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito? Capítulo 2, verso 14. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso tal fé salvá-lo? Ah, está vendo como precisa de obras para salvação? Não, as obras são a evidência da salvação. Não é o pré-requisito da salvação. É que acompanhando a salvação estão as boas obras. Elas são evidência da salvação. A salvação, ela é evidenciada por uma fé que opera, que trabalha. Os irmãos entendem, irmãos? E o que ele diz? E ele bota um exemplo prático. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, não é? Ou necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar o que é necessário, veja, irmão, como é algo prático, para o corpo dele. Qual é o proveito nisso? Assim também a fé sem obras é o quê? Morta. Aqui o que Tiago está dizendo, que tem uma chamada fé, que é uma fé falsa, que é uma fé inexistente. Qual é a característica dessa fé falsa? Ela é inoperante. Ela não produz nem transformação de vida, nem expressão de vida. Por que transformação de vida? Porque a pessoa é transformada em seu caráter quando se achegou a Deus. Agora ela tem a vida de Deus, irmãos.
E a vida de Deus começa a se manifestar nela, né? E ela vai sendo transformada de dentro para fora. Mas existe uma expressão exterior dessa vida interior. Qual é essa expressão? Boas obras. Se você não tem boas obras, provavelmente sua fé é morta. A sua fé é inoperante. Assim como um corpo sem espírito está morto, diz Tiago, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé, ela tem uma característica ativa. A partir dela vem uma energia da parte de Deus que trabalha, que opera e que conduz a uma realidade prática de vida cristã, em uma expressão exterior de vida cristã. Então a fé não é meramente uma convicção intelectual. Ou a fé é simplesmente pensamentos. A fé genuína, aquela que vem de uma união verdadeira com Cristo, tem como resultado uma vida piedosa. Uma vida que manifesta Deus nessa terra. Isso é bem confrontador, não é verdade, irmãos? Para a nossa prática de vida cristã. Porque nós vamos olhar para a nossa vida, nós vamos olhar para o espelho e vamos ver se nós temos boas obras que são feitas em Deus, pelas quais o mundo vê a luz de Deus. Então, em outras palavras, a fé genuína produz o quê? Boas obras. E era isso que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Paulo pregou o evangelho chegou como o poder de Deus, e o que aconteceu? O evangelho reanimou um monte de mortos. E o que aconteceu? Eles começaram a viver e manifestar a vida por onde eles estavam. E a partir deles se repercutiu o evangelho por toda a Macedônia, Acaia e até os confins da terra a partir deles. Não é, irmãos? Então, as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas antes da fundação do mundo, como fala Efésios 2:9, são um distintivo que realmente houve uma transformação de vida no cristão. A fé cristã é uma fé que trabalha, uma fé que funciona. Amém? Mas nós devemos evidenciar que quando nós funcionamos, quem é que está funcionando, irmãos? Deus, aquele que opera em nós o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E o que acontece? Deus recebe os frutos para Ele. Não é para a nossa glória, não para o nosso louvor, mas para Deus. Porque é Ele que nos dá suficiência para isso. Amém? E é na força de Deus que nós trabalhamos, como fala 1 de Pedro 4, 10 e 11. Quando nós estamos servindo uns aos outros, operando as boas obras que Deus estabeleceu antes que houvesse mundo para nós, cada um deve cooperar segundo o dom que recebeu, diz o texto, como bons dispenseiros do que, irmãos? Da multiforme graça de Deus. E Pedro precisa explicar melhor, então ele diz assim, se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Ou seja, ele não é a fonte da luz, ele não é a fonte das palavras. Quando nós, irmãos, estamos ocupados em falar, sabe o que nós vamos perceber? Se nós estamos falando por nós mesmos, não tem resultado nenhum. Não tem vida sendo transmitida, não tem realidade, não, a partir dessas palavras não há transformação. Por isso que Efésios 4, 29, 4, 30 diz que a nossa palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme o quê? A necessidade, e assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. Às vezes nós somos muito tagarelas, irmãos, de palavras vazias. Mas se nós falarmos algumas poucas palavras no poder de Deus, nós vamos ter uma efetividade muito maior, porque Deus está operando em nós. Então nós deveríamos ter um sentimento um pouco diferente. Às vezes nós estamos como aquele corredor que já está agachado com a perna para trás, esperando só para
disparar. Só que o que nós vamos disparar é nossas palavras. E nós devíamos estar ansiosos para que Deus dispare alguma coisa a partir de nós. E qual é a atitude? É a atitude de alguém que está disponível, mas não precipitado. Os irmãos entendem como isso é importante, irmãos? Disponível, não precipitado. Não vai ficar alheio, como se não importasse. Às vezes vai estar dentro de si orando para que seja um canal de bênção de Deus, mas no tempo de Deus. As palavras de Deus. E quando nós fazemos isso, Deus encontra pessoas que podem ser usadas por Ele. Os irmãos entendem? E aí a efetividade no trabalho. Porque tem pessoas disponíveis e dispostas. Então Deus pode trabalhar com o coração que está disponível. Porque tudo provém dele, irmãos. Amém? E o principal trabalho que nós vamos ver na Epístola aos Tessalonicenses da parte deles é que a partir deles o Evangelho era anunciado. Então, o que nós temos feito para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada? E não é para sair fazendo o que Deus não te mandou fazer. O que Deus não me mandou fazer. É para estar disposto, Senhor, em que eu posso cooperar? Ó, eu estou aqui, Senhor. Me usa para a tua glória, Senhor. Eu vou visitar alguém. E no caminho eu vou orando, Senhor, eu posso falar umas 4 horas e ficar tagarelando e discutindo e tentando vencer. E às vezes a gente faz isso com os irmãos. De outros lugares. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes nós já erramos dessa forma? Mas se nós tivermos um coração adequado, Deus poderá nos usar. E como nós vamos nos mover nesse sentido? Nós vamos estar, Senhor, se tu quiser usar, me usa para a tua glória, Senhor. Para que eu seja um canal de bênção, para que a tua presença possa alcançar outras vidas. Eu quero estar disponível. E eu não quero atrapalhar o Senhor, Senhor, em nada do que eu for fazer. Que tu possa operar em mim. Amém, irmãos? Ainda 2 coisas, né? Em segundo lugar, a abnegação do amor. Essa palavra é bem importante, porque também significa trabalho. Só que é um trabalho árduo. Um trabalho que denota esforço e produz cansaço. Significa um trabalho que produz fadiga. Isso é um conceito bem importante. Porque amar ao próximo tem um preço. Algumas pessoas pensam que elas vão fazer aquilo como se não exigisse nenhum esforço. Não é? Como se fosse fácil. Amar um próximo tem um preço. Porque é uma subtração, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Para que você é meu próximo, você tem que dar a si mesmo. E quando você dá a si mesmo, alguma coisa é tirada de você. Então, se você vai dar honra para o outro, o que vai acontecer com você? Menos honra para você. Se você vai considerar o outro superior a si, você trocou de posição com o outro. Agora você estava em igualdade. Você reduziu a sua posição para que o outro fosse maior. O amor abnegado é um amor que custa, irmãos. Os irmãos estão entendendo? É um trabalho que necessita de fadiga, que produz cansaço, que é trabalhoso mesmo. Mas é o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Eu tenho R$500, eu vou dar 300 para o Isa, 500 menos 300, 500 menos 300, quanto que eu fiquei? Fiquei com 200. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Irmão, eu só quero fazer o que eu tiver na paz, né? Que não me dê trabalho nenhum. Olha. Existe a questão do descanso em Deus. Mas não pense que esse mundo é um mundo fácil de vivermos
e de amarmos nossos semelhantes. Não é. É por conta de quê? Por conta do pecado. Por que não é fácil para nós amarmos uns aos outros? Por conta do pecado. Por que não é fácil nós amarmos os outros? Porque o outro me ofendeu, tem pecado no outro. E atiçou o pecado em mim, que se levanta contra ele para me vingar. Não é assim, irmãos? Então vai ser fácil? Não vai, porque nós estamos numa luta contra o pecado. Então é uma palavra bem apropriada do apóstolo Paulo. Um trabalho que produz fadiga. Amar uns aos outros, amar a Deus e amar uns aos outros, não é fácil porque, irmãos, porque nós estamos numa luta contra a velha natureza. E, por conta disso, vai dar trabalho. Quem está disposto a esse trabalho? Ou será que para nós vai ser só um bordão essa frase? Dar a vida. Cristo deu a vida por nós. Nós devemos o quê? Dar a vida. É isso mesmo. O que é dar a vida? Você perde a vida para outro ganhar a vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse é o trabalho de amor abnegado. Amém, irmãos? Paulo disse isso em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Ele diz, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, o amor abnegado é uma prova genuína de vida cristã. O que Paulo fazia, irmãos? Tudo suportava por causa dos eleitos. E em terceiro lugar, a firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança é algo consolador, motivador, encorajador. É ela que nos faz permanecer firmes em Cristo Jesus. Nós olhamos para Cristo, nós temos o nosso consolo em Cristo, nós temos o nosso encorajamento em Cristo, nós temos os nossos olhos voltados para o futuro, para o Cristo que virá, para a recompensa que receberemos em Cristo, para o dia do Senhor, para o dia da ira de Deus, e nós vivemos à luz desse dia. Então nós conseguimos ficar firmes. Se a nossa esperança, irmãos, está no nosso emprego, amanhã alguém pode comunicar a você que você foi demitido. Se a nossa esperança está no governo atual, pode ser que você tenha muitas surpresas. Se a nossa esperança for qualquer outra coisa que não seja Cristo, nós estaremos desestabilizados, seremos inseguros, não teremos paz, porque a paz que nós estamos procurando não encontraremos nesse mundo. A esperança que nós estamos procurando não encontraremos nesse mundo. Os irmãos entendem, irmãos? Então nós devemos voltar a nossa esperança para Deus e depositar toda a nossa confiança em Deus. Ele é quem nos recompensa nessa vida e no futuro. Então aqui nós temos uma igreja, irmãos, segundo aquilo que o apóstolo Paulo demonstra, composta por pessoas que não almejam nada para si mesmas, que reconhecem que não existe nenhuma realidade fora de Deus e que nada podemos fazer sem Deus, que oram uns pelos outros, que dão graças uns pelos outros, que substituem as murmurações por palavras de oração e que fazem todas as coisas como se estivesse fazendo na cara de Deus, na presença de Deus, na presença de Cristo. Essa igreja tem uma fé que funciona, que trabalha. Essa igreja tem um amor abnegado, que dá a vida para que o outro cresça, que perde o seu tempo para que o outro cresça, que abre mão da sua honra para que o outro seja honrado, que abre mão da sua posição para que o outro esteja em uma posição superior a ele. Essa igreja que nós encontramos aqui. Por isso que essa igreja é um modelo para nós, irmãos.
que ela está sustentada sobre esses pontos cardeais, de uma fé que trabalha, que funciona, que opera, de um amor que serve aos outros. Amém? E de uma esperança real na vinda de Jesus. Como tinha a irmã Margaret Barber, que dizia: quem dera depois que virasse essa esquina, ele estivesse nos esperando. E nós vivermos uma vida dessa forma, irmãos, talvez, em primeira instância, nós caíssemos em alguns problemas, como tiveram os Tessalonicenses. Bom, se é assim, irmão, então nós nem vamos mais trabalhar. Né? Aí Paulo só precisa dar uma ajustadinha, daí Paulo vai dizer: não, irmão, tem que trabalhar, siga trabalhando. Né? Mas e os que dormiram e Jesus não veio ainda? Daí ele também ajusta isso. Né? Os que dormiram vão ressuscitar. E nós vamos nos encontrar juntamente com eles, com o Senhor nos ares. Capítulo 4. Agora, nessa vida, vocês têm que viver uma vida santa. Essa é a vontade de Deus para vocês. Não é? Permaneçam na fé que opera. Permaneçam no amor que é dado um pela vida do outro. Fiquem firmes na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. Por isso essa igreja pode ser um modelo para nós. Amém? Por isso nós podemos olhar para essa igreja e ver nela uma fé que a partir dela repercutiu por todo mundo. Por isso que nós podemos olhar para ela e no capítulo 4 o apóstolo Paulo diz: com respeito ao amor fraternal, eu não preciso ensinar vocês. Vocês já foram instruídos por Deus que devem amar uns aos outros. Mas mesmo que vocês já estão amando uns aos outros, Paulo diz para eles: continueis progredindo cada vez mais. Porque nós vamos crescer nesse amor uns para com os outros. E crescer nesse amor para com todos. E por isso que essa igreja é um modelo para nós, porque eles olhavam para o céu e não achavam só a nuvem bonita. Não achavam só que aquele pôr do sol, olha que obra linda da criação de Deus. Eles olhavam para lá, dizendo assim: aguardando do céu o seu filho, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olhavam para os irmãos e tinham nos irmãos sua alegria, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. No que concerne aos mortos, eles diziam: o Senhor vai voltar, eles vão ressuscitar. E se consolavam uns aos outros com essa palavra. Os irmãos percebem, irmão? Se nós precisamos se nós queremos ser uma igreja num modelo bíblico genuíno, nós não podemos nos furtar de praticar estas coisas. Nós não podemos nos furtar de ver essa expressão em nós. E se não existe expressão em nós, nós devemos ficar preocupados com a nossa condição. Se não existe essa realidade em nós, nós devemos ficar preocupados com isso. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos por ter a tua palavra e por sermos confrontados com ela. E enxergarmos que muitas vezes, em muitas questões, estamos muito longe da tua realidade. Mas nós sabemos que o Senhor enviou o teu Santo Espírito para produzir em nós essa obra gloriosa. E nós queremos, Senhor, estar disponíveis para Ti, para que possamos verdadeiramente ver em nós uma fé que produz boas obras, para que possamos ver um amor abnegado, que está ocupado com o bem do outro, com o irmão e para a edificação da Tua igreja. E, Senhor, e no que concerne a essa vida, que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor, no futuro e na Tua vinda, para que possamos estar, Senhor, firmes, Senhor, verdadeiramente debaixo de qualquer circunstância, sem arredar o pé, como uma fortaleza, arraigados e alicerçados em Ti. Nós oramos
Que essas coisas sejam verdades para nós, Senhor. Porque, Senhor, sabemos que esse é o teu desejo, porque está contido na tua palavra, Senhor. Mas precisamos muito do teu socorro, para que possamos ter uma expressão genuína, Senhor, de vida de igreja, por meio de Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.